Bom, a gente já viveu muitas revoluções, né? E, enfim, a gente só está vivendo mais uma delas. E talvez vocês lembrem, aqueles que têm alguma idade, né? Das mais recentes, particularmente do nascimento da internet. Claro que talvez vocês lembrem, né? De quando o computador apareceu e quanto isso foi, né? Foi estranho, né? E, claro, se você olhar mais para trás, né? Os próprios automóveis foram uma revolução. Então, como é que a gente, né? Dá para trocar? Isso, né? Cada uma dessas mudanças, né? Sempre trouxe, né? Muita insegurança, muita, nossa, o que vai acontecer? E sempre tem, né? Os que falam sim, os que falam não. Duas notícias, né? Uma de 86, outra do ano 2000, né? Houve um tempo em que os professores de matemática saíram às ruas para protestar contra a calculadora eletrônica. Gente, fala sério, né? Isso parecia um absurdo, mas não, né? Isso aconteceu. Ou, né? Agora, em 2000, foi ontem, né? Em que se imaginava que a internet era uma modinha passageira. 2000? Enfim, esses são, né, os arautos do futuro, as pessoas que tentam ler o futuro, né? Predizer o futuro, sempre pensando em uma coisa ruim, ou frequentemente pensando numa coisa ruim. Mas, né? Epa, deixa eu voltar um. As revoluções, né, essas mudanças todas trazem, né, um monte de previsões ruins, né? A gente vem ouvindo falar muito de desemprego causado pela IA. A gente falou muito sobre desemprego causado pela internet, muito sobre desemprego causado pelo carro, muito sobre desemprego causado por, enfim, sobre robôs, né? Ainda nos anos, meados dos anos 80, eu fiz muitas palestras no sindicato sobre, né, no sindicato aqui do ABC, sobre a introdução de robôs, porque, enfim, essa é a minha área, né? Eu estava nessa história já nos anos 80, falando sobre isso. E, cara, tipo, qual é o desemprego que foi gerado? Se a gente olhar, né, o desemprego desde 91, né, até 25, a gente vê aqui 5%, né? Esse é o desemprego mundial, não mudou quase nada. O que mudou, né? Mudou porque a gente tem, né, um monte de outras opções econômicas para cuidar, né? Claro que a gente pode falar de distribuição do modo de vida, né? Dessa perda intelectual, não. A gente vai ficar burro porque a gente tem uma calculadora eletrônica. Não foi bem isso que aconteceu. A gente vai ficar burro porque a gente tem o Google, né? Ninguém mais vai guardar nada. Não foi bem isso que aconteceu, né? Então, há uma série de previsões ruins que a gente teve, mas, né, tem algumas boas sobre, né, previsões, as profissões do futuro, né? E essa melhoria para toda. E olha só, aquilo que era um problema, hoje, né, é um direito, né? É um dos direitos humanos fundamentais. O acesso à internet se tornou um dos direitos humanos fundamentais. Então, olha só, de emborrecimento geral para direito, né, universal. Olha só a mudança que a gente teve, né, nesses, né, 25 anos, né, entre uma coisa e outra. E é isso que a gente está vendo agora. Não vou espantar, né? Eu não vou aqui fazer prisões do futuro, já que estou falando contra elas, mas não me espantaria se, talvez em 5 anos, IA tivesse entre os direitos fundamentais das pessoas. Porque esse acesso a esse conhecimento, né, ou seja, alguém que leu todos os livros de toda a internet, está ali, né, na sua ponta, numa ponta do seu celular, né, é algo que a gente não pode jogar fora, não pode ser para pouco, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Um pouco sobre como criar essa cultura. E olha só, gente, não é sobre se ou quando, mas é sobre como você vai chegar lá, né? Então, é essa trajetória, essa sua trajetória nesse momento, né, que a gente vai falar, né, nessa nossa conversa, né, muito rápida sobre esse tema, né? Então, assim, tipo, não tem um I, não tem um C. Isso já está acontecendo, né? E a sua vida vai ficar como, né? É sobre isso que a gente precisa conversar. Do ponto de vista pessoal, né, e aqui entre o vermelho, né, e o verde, ou seja, coisas não tão boas e coisas basicamente boas, né, a gente tem, né, você não pode ter medo dessa tecnologia, né, e essa é uma questão importante. Você não pode ter preconceito, não, porque isso é o demônio, isso está errado, isso, enfim, né. Você precisa, ao mesmo tempo, né, desacreditar um pouco, por quê? Porque como toda tecnologia, a gente tem falhas, né? Tudo falha, né? O avião cai, o carro quebra, né? O computador pifa, né? Enfim,
tudo tem falhas, né? E aqui eu tenho falhas específicas, que a gente chama particularmente de hallucinations, né? De alucinações. Então, é preciso entender quando essas alucinações acontecem e, com isso, você precisa manter o senso crítico, né? Manter essa curiosidade para aprender a usá-la, né? Usá-la como parceiro, né? Mas mantendo o senso crítico. A cada dia a gente tem novidade nessa área, então o aprendizado aqui é contínuo, do mesmo jeito que você faz com o computador. Lembra que você aprendeu a digitar no MS-DOS, para aqueles que são na geração pré-Windows, né? Lembra que você, né, aprendeu a usar o mouse? Nossa, gente, eu me lembro quando eu fui, né, trabalhar na automação de uma fábrica, eu estava ensinando as costureiras a pegarem no mouse. Estava até um pouco de dó, porque elas seguravam no mouse, assim, parecia que iam quebrar a mão, né? Era uma coisa assim, como se estivessem, né, pegando um negócio ali estranho, né? E essa naturalidade que a gente foi desenvolvendo aos poucos, né, está justamente nessa questão desse aprendizado, da gente se apropriar dessa linguagem. Claro, a gente tem aqui um problema ético, falávamos há pouco antes da palestra, sobre, né, questões éticas que se renovam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas olha só, é razoável que uma IA faça você se apaixonar por ela? É razoável que você tenha dependência daquela conversa com uma IA? É razoável que você converse toda noite com uma IA no lugar de conversar com a sua mulher? Ou com seus filhos? Enfim, aqui, né, uma questão muito importante que a gente precisa se reentender. Eu nem sei se isso devia dar do lado verde, né, ou do lado vermelho, mas enfim, né, essa é uma das questões mais essenciais, né, que a gente tem para se entender nessa confusão que começa a acontecer. E claro, dentro do nosso contexto, né, a gente está aqui para potencializar a criatividade. Então, né, metade dessa apresentação foi feita com IA. E, assim, tem uma vergonha com isso. Por quê? Porque ela gerou ideias legais, eu interagi e apareceram outras, eu pensei outras, enfim, né? Ela me ajudou a criar o design, ela me ajudou a criar aquela figura que alguns de vocês fotografaram. Enfim, algum problema com isso? Então, ela não existe, ela é o quê? É um parceiro, né? Alguém que me ajuda. Aliás, né, um dos estudos muito interessantes que eu vi na semana passada, né, compara o desempenho de pessoas sem IA, pessoas com IA, times sem IA e times com IA. E uma coisa que é surpreendente nesse estudo é que, né, pessoas com IA e times com IA têm desempenhos muito semelhantes. Sabe o que isso significa? Né? Significa que a gente está conseguindo, né, usar a IA como interagir e usá-la como essa caixa de ressonância para os nossos pensamentos. Né? Então, isso muda muita coisa, gente. Isso realmente, né, faz... assim, isso não é milagroso, tem uma série de problemas, né? Eu estou nessa história desde os anos 80, né? Não comecei ontem com IA, né? Essa história de rede neural, na minha tese, em 91, né? Você não tinha nascido ainda, né? Em 91 eu já usei IA, já usei redes neurais na minha tese em 91. Então, assim, isso não é um tema novo, né? Dos anos 80 eu fiz IA de outro jeito, né? Então, esse é um tema que está na minha vida por muitos anos, né? Mas, né, não significa que, né, as coisas estejam resolvidas, né? Então, é isso que você precisa ter um pouco em mente. O próximo slide, por favor. Estou desistindo aqui do controle. Do ponto de vista profissional, né, você, né, precisa se questionar sobre, né, usos vazios. Cara, será que faz sentido? Será que eu estou deixando de fazer o meu trabalho? Né? É isso que você... Não, pega aqui, né, vou produzir um relatório, cara, vou para a galera, né, vou para a festa no final de semana, daí peço para a IA gerar o relatório e entrega aquela... É um pouco disso que você está querendo fazer com a sua vida? Não. Né? Então, há uma série de usos vazios do ponto de vista profissional que a gente começa a ver em grande quantidade. Né? Então, vamos lá, vamos olhar isso, né, com mais atenção. O compartilhamento das informações. Né? Então, eu vou lá na OpenAI, pego o relatório super secreto de despesas da minha empresa e ponho lá para a OpenAI, né, para fazer uma análise daquilo. Cara, olha bem, né? Eles prometem não usar, mas, né, tipo, talvez usem, né? Então, assim, vamos lá, vamos olhar isso com atenção, né? E, né, a IA, ela não cria coisas, né? Ela
para você que não sabia, talvez seja uma criação, mas você sabe, ela foi treinada com a internet inteira, com milhões de livros, né? E, poxa, não tem uma coisa nova que sai disso. Então, o novo sai de você, de você, de você. E precisa sair de você. Então, vamos lá, né? Esses são cuidados do ponto de vista profissional. Do lado bacana, né? Você precisa agir, nesse momento particularmente, que tudo isso é novidade, agir com protagonismo, com ajudar as pessoas a usarem essa tecnologia, assim como um dia talvez você tenha ajudado as pessoas a usarem um computador pela primeira vez, né? Usar o Word, você talvez tenha ajudado a sua avó a escrever e-mails, né? Até usar o WhatsApp, né? Já que falamos do WhatsApp agora há pouco, talvez entrar no TikTok, como falamos há pouco. Por que não? A gente precisa ajudar as pessoas, né, a se apropriarem dessas tecnologias. E quem senão vocês para fazer isso? Então, essa é uma questão essencial. Quem vai fazer isso acontecer? E você vai usar como ferramenta, assim como você usa a planilha, assim como você usa o editor de texto, assim como você faz uma apresentação, né, você vai usar como uma espécie de copiloto. Diga. A gente usava a Barça, claro. Quem não usa a enciclopédia em papel, né? Enciclopédia Conhecer, a enciclopédia Barça. E a gente às vezes copiava, né? Aqui também a gente às vezes entrega. Pois é. E de novo, gente, né? A pessoa tem que estar no centro. Então aqui, né, até me remeto ao pessoal da Humankind, né? Porque realmente essa é a visão, né? A visão de que a pessoa tem que estar no centro. Então, tudo que a gente for fazer, do ponto de vista profissional, precisa estar de alguma forma filtrado, intermediário, né? Intermediado, circunscrito por uma pessoa, porque senão vai dar ruim. Né? O fato é que vai dar ruim. Né? Eu tenho disso a mais absoluta certeza, como alguém que trabalha com isso há tantos anos. Bom, próximo slide, por favor. Você, enquanto gestor, como uma pessoa corporativa que está na liderança, você precisa, né, botar a mão na cabeça e pensar, cara, não dá para dizer não. Não, ninguém vai usar IAC. Eu sou contra esse negócio, não adianta, ninguém vai usar isso aqui. Não é isso. Né? Claro, você não vai negar a importância dessa tecnologia. Mas você precisa ter em vista que vai haver compartilhamento de informações. Muitas vezes os resultados, né, não são controláveis, não são predizíveis. Então, por isso, de novo, né, ter uma pessoa no centro, desenhar um fluxo de trabalho de forma que, até chegar no seu cliente, ou chegar, né, enfim, na pessoa final, aquilo foi de alguma forma filtrada, verificada por uma pessoa. Porque senão, gente, vai dar ruim. Tenho certeza disso. Por quê? Porque não tem jeito de validar o que está saindo. Porque sai ali uma ideia e essa ideia está certa ou está errada? Outro dia, né, no DeepSeek, isso possivelmente vocês viram, né, o DeepSeek se negando, né, a reconhecer que houve, né, aquela cena, né, horrível na Praça da Paz Celestial. Cara, aquilo aconteceu, pelo amor de Deus. Aquele é um dos momentos mais, né, importantes, né, dos últimos anos. Né? Mas aquilo, né, não está reconhecido pelo DeepSeek. Então, poxa, né, há aqui uma possibilidade de manipulação de realidades que é muito relevante e a gente precisa estar ligado nisso. E para estar ligado não tem jeito, tem que ter uma pessoa no loop, porque o negócio respondeu aquilo, né? Do outro lado, do lado verde, do lado legal, você precisa ter essa ferramenta como mais uma ferramenta de produtividade para o seu pessoal. Precisa usá-la de forma que ela permita a inclusão, porque ela fala. Então, assim, uma pessoa com dificuldades, né, visuais, ela consegue ouvir o que o próximo está falando, show de bola, né? Mas, né, é preciso, de novo, né, olhar o que está saindo de lá para evitar que haja, né, principalmente, né, as tendências, que é por conta, né, do treinamento. As pessoas precisam ir aprendendo, porque tem uma novidade todo dia. Então, você precisa prover um ambiente corporativo para que isso aconteça. Suas pessoas aprendam sobre aquelas tecnologias. E, nesse contexto, né, que você comece a gerar uma cultura de boas práticas. Então,
como usaremos isso dentro da nossa empresa? Assim como você fez com os computadores. Passa o slide, por favor. Bom, e aqui, né, uma lista de preocupações, né, e nela eu vou me deter mais um minutinho, né, para trazer para vocês preocupações que a gente tem, né, o tempo todo, né. A primeira delas é sobre a indústria pornográfica, que, claro, né, tem conexões com o jeito que você vai criar seus filhos, com o que eles vão ver, com o jeito, né, que as pessoas no seu trabalho vão fazer e com o jeito que, né, as pessoas à sua volta vão se relacionar com aquilo. Né? Porque a gente consegue, né, criar, né, gerar paixões, a gente consegue gerar desejo, a gente consegue fazer coisas incríveis para o bem e para o mal com esse negócio. Né? Então, a pornografia com IA, né, ela é cada vez um tema mais relevante, até porque você sabe, né, que a grande indústria que move a internet é a pornografia. Né? O grosso do dinheiro que rola na internet rola por conta da pornografia. Uma outra questão cada vez mais complexa, né, é a questão que, não sei, talvez os filhos de vocês já tenham perguntado: pai, eu não vou estudar, não vou para a escola, porque o Google sabe tudo, eu pergunto para o Google. Né? É complicado. Né? Realmente complicado. Tá bom, talvez você não precise saber as capitais do Brasil, mas, poxa, ajuda você a saber essas coisas, né? Sem precisar perguntar para o Google. Por quê? Porque numa conversa, não dá tempo de você, né? Eu fui num lugar, eu não lembro o nome. Eu acho que era num lugar, né, num tal de Ceará, mas eu não me lembro como é que era o nome da cidade. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Gente, não, né? Eu não lembro nem o lugar onde você foi, é meio complicado isso. Então, né, essa cultura, né, e ela está piorada, né, por conta, né, da possibilidade ainda mais forte, assim como a gente começou a criar. Aqui o Google, né, não é nada contra a empresa, pelo amor de Deus, né, representa essa coisa que é o buscador, né, os buscadores da internet. E a gente tem um novo buscador, né, que pode trazer uma dependência cognitiva muito forte. E uma das grandes questões, né, é que os buscadores com IA, eles dão uma única resposta. Gente, quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo. Cara, Cristóvão Colombo. Não é um negócio me respondeu, o computador me disse, o computador sabe tudo, porque eu vou duvidar do computador. Espera aí. Né? Então, a gente tem aqui uma questão, né, uma questão educacional super importante, uma questão, né, de ser pai, né, ou de ser gestor. Né? Como é que a gente lida com essa resposta única que agora a IA dá? Ela não tem mais uma lista de links que você vai precisar ler, né, que era muito chato ler todos aqueles links, né? Mas aquilo ajudava, e acho que era uma das coisas boas, né? Ajudava você, tem isso, tem aquilo, aquilo falou Cristóvão Colombo, mas aqui falou Pedro Álvares Cabral. Puxa, peraí, deu uma diferença aqui, olha o que será que está certo, né? A IA vai dar uma resposta, né? Isso muda tudo, né? Então é preciso que você se prepare para esse contexto onde essa resposta eventualmente está errada. E claro, né, eventualmente ela é uma tremenda desinformação. Por quê? Porque como esses algoritmos são treinados, né, para tudo que está na internet, as coisas boas e as coisas ruins, aparece de tudo. Né? E cada vez mais a gente faz, né? Aparece de tudo, inclusive, né? Sai do ar, né? Aí volta. A internet, né, ajuda, a internet atrapalha. E vamos lá, gente, todo mundo junto. 1, 2, 3, 1. Foi, agora foi. Beleza, obrigado aí pela apoio. Né? Esse projetor precisa de uma ajuda, uma mentalização, né? Se é que você acredita nisso, espero que não. Né? Vamos lá. Né? Uma outra questão muito importante é o viés algorítmico. O treinamento, ele eventualmente leva a IA a pensar ou dar resposta, né? Virada para um lado ou por outro. Agora, imagina que você está, sei lá, comprando uma casa e o seu crédito é negado porque você mora, sei lá, na Zona Leste. Né? E aí, né, o nosso povo que mora na Zona Leste. E aí? Gente, não dá para ser pior que isso. Né? Então, a gente tem um problema muito sério, né, nos algoritmos de treinamento, que é o viés algorítmico. Por quê? Porque realmente entra muito lixo nesse treinamento. E esse lixo vai aparecer aonde? No seu ouvido. No ouvido do seu filho, no ouvido do seu funcionário,
né? Então, assim, é um problema seríssimo que a gente tem e não tem solução. Isso faz parte do jeito do negócio funcionar. A gente tem uma questão cada vez mais falada, que é a história dos direitos autorais, né, na parte de treinamento. A gente tem o pessoal da Folha aqui, né, e é um problema seríssimo, né? Ou seja, tudo que está na internet da Folha está sendo usado para treinar. Pagando a Folha? Claro que não. Tá na internet, é público. Amigo, não, né? Vai devagar com isso, né? Então, temos aqui um problema, né, importante para resolver. Para resolver não, para tratar. Temos um outro problema que é, nessas inteligências cada vez mais, né, podem estar em armas. Então, o novo soldado é um drone com inteligência artificial. Sim. No máximo tem alguém lá no joystick pilotando, mas né, a maior parte da trajetória, né, não tem ninguém pilotando, né? Eu programei, reconheci a sua cara, né? Acabou. Né? Essas são as novas armas. Problemático. Manipulação emocional, né, e social, vínculos artificiais. Né? Talvez vocês tenham assistido Her, né, aquele filme Ela. Né? Her é um exemplo acabado dessa questão, né? E ainda hoje, um pouco antes, como eu comentei há pouco, a gente falava, né, dessa inteligência artificial ganhando, né, alguém, né, ou se relacionando. Por quê? Porque a gente vive um mundo de solidão. A gente vive um mundo onde, né, essa é uma questão muito, muito complicada. A gente quer alguém que nos escute, a gente quer alguém para falar, a gente quer alguém para falar uma coisa doce, eventualmente. E, né, por que não uma IA? E aí a gente começa nessa coisa da dependência. Então, assim, a gente tem aqui um universo enorme para tratar, principalmente, né, enquanto pai, para tratar dessa questão, né, emocional. Mas mesmo como consumidor, talvez a gente possa até explorar um pouco isso, gerando, né, uma conexão emocional, né, assim como é gerada, sei lá, no TikTok que a gente falava há pouco. Bacana, esse pode ser o lado bom disso, mas o lado ruim isso não pode virar uma dependência. Ou será que pode? Eu não sei. Tem aqui, será que é razoável a gente ter uma namorada robótica? Eu escrevi um conto sobre isso, né? Está publicado, né, no livro que comemora os 100 anos do Asimov. Enfim, né, eventualmente você dá uma lida nesse livro. E, finalmente, a gente está falando sobre desigualdade. Tudo isso acontece em algumas empresas, em alguns países, em algumas línguas, preferencialmente, e não a nossa. E não o nosso país, e não... Então, assim, existe aqui, né, um conhecimento e a gente, cara... mesmo eu dei aula por 35 anos na Poli. Esse conhecimento não está na Poli. Então, assim, onde está no Brasil? Não sei. Se não está na Poli, honestamente, né? Se não está na USP, honestamente, né? Não tem muitos outros lugares para estar. Pode até estar complementarmente em outras, mas, né, não está no Brasil. A gente não tem nem as máquinas para fazer isso. Não tem rasa. Para falar a verdade, não sei nem se a gente tem energia elétrica. Assim, isso é um outro problema. A gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Então, assim, a gente vive num mundo em que essa desigualdade se amplia. E né, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, pelo menos refletir sobre isso. Próximo. Então, era sobre isso, né? Obrigado, gente.